essa luz ofusca meu olho. Ai. O processo terapêutico é algo importante na vida de qualquer ser humano. Mas será que obrigatoriamente quem adota ou foi adotado precisa passar por terapia? Vem comigo nesse vídeo que eu vou dar essa resposta. Eu acredito que o processo terapêutico ele pode ajudar muitas pessoas, sendo elas adotadas ou não. Mas é importante dizer para você que eu não acredito numa psicoterapia compulsória. Um processo terapêutico forçado por si só perde seu sentido, pois ele não tem o poder de gerar mudança no outro se esse outro não está disponível ou disposto para tal. A adoção é um processo que envolve particularidades, tanto do lado de quem adota, quanto do lado de quem foi adotado. É muito importante que se tenha um espaço de autoconhecimento para tratar traumas e feridas deixadas pelo passado. Eu falo muito que a preparação para a adoção é algo muito importante, que o autoconhecimento faz parte dessa preparação. E aí as pessoas falam para mim assim, mas eu me preparei tanto, eu fiz terapia, eu fiz orientação, e quando a criança chegou era como se eu não soubesse nada. Tem uma coisa que as pessoas esquecem, é que toda adoção acontece numa relação. E muitas vezes esse preparo, ele vai sim ser útil, claro, mas na relação vão acontecer coisas que não estavam previstas porque ela é única. Não é possível, muitas vezes, prever algumas situações. É na relação que a teoria se mostra na prática e vem junto um monte de coisa que livro nenhum vai te ensinar. Junto vem a história dos pais, a história dos filhos e o encontro dessas histórias. Livro nenhum vai te dar esse ponto específico da relação. Por isso é tão importante que no momento que essa criança chegue, você experimente essa relação com ela, até para você poder dizer o que é ali que você acredita está fora do desenvolvimento ou será algum ponto que precise de um trabalho psicoterapêutico. Não é obrigatório que quando essa criança chegue em casa, no outro dia ela já esteja em processo terapêutico. Naquele momento talvez ela nem precise desse processo terapêutico, mas à medida em que os marcos de desenvolvimento eles vão avançando, essa criança ela vai mudando de idade, a adoção ela pode estar num lugar aí de novos significados, tanto para aquela criança ou adolescente, tanto para os pais. Então, muitas vezes essa criança chegou com 3, 5 anos e para ela a adoção naquele momento não é uma questão. Naquele momento ela não tem ideia de como aquela história dela se deu, ela não tem cognição ainda para entender o que é o abandono, o que foi a negligência. À medida em que ela vai crescendo, em que ela vai se dando conta de alguns conceitos, de algumas definições, isso naquele momento pode ser uma questão. E aí naquele momento também, para alguns pais, pode ficar muito mais difícil. Essa criança começa a questionar algumas coisas, começa a fazer perguntas, começa a ter desejos de busca ou algo assim. E isso pode abalar aquela relação. Do outro lado, também tem os pais que na preparação fizeram um processo de autoconhecimento, mas quando há o encontro dessa história, essa relação de convivência, né, nesse papel de pai e mãe, percebe que existem questões emocionais do passado que precisam ser resolvidas para que eles possam ser os pais que essas crianças precisam. Tem alguns pontos, tem algumas questões que mesmo com essas regulações e com essas vivências, com esses ajustes do que aconteceu no passado, esses pais não têm braço suficiente para abraçar o que falta emocionalmente nesse filho. E sim, é nesse momento que a psicoterapia pode entrar para ajudar nessa relação. Grande parte dos pais percebe que em algum momento, né, do andar dessa adoção, que nem tudo que funciona para outras crianças funciona necessariamente com os filhos deles, né, que vieram por adoção, que tiveram aí uma história antes.
É importante atentar para que o comportamento da criança, que é um comportamento comum da adoção, não seja levado como queixa e como o problema, né, para ser feita uma terapia. Essa relação, ela precisa existir, ela precisa ser construída, ela precisa aí ter um tempo de construção para que a gente entenda se esse comportamento persiste ou não. Mas para além da obrigatoriedade ou não da psicoterapia, o importante é que esse profissional que te acompanhe seja capacitado para tal demanda. Não necessariamente o que funciona com uma criança vai funcionar com aquela criança que foi adotada, e isso também vale para casais ou pessoas que estão no processo. Tem entendimentos que são inerentes àquele mundo da adoção, né? Aquele processo específico. São questões que o profissional precisa entender para além, né, de entendimento aí de um ser humano de forma integral, entender aquelas particularidades, os medos, as dúvidas, as angústias que pais e mães trazem, assim como relatos e angústias que crianças também passam. Vale lembrar que um profissional não pode usar da experiência pessoal como conhecimento dessa causa. Essa experiência pessoal, por si só, não dá conta de entender a complexidade das relações ou das necessidades terapêuticas da pessoa adotada ou adotante. É interessante que, em algum momento, todas as pessoas envolvidas com a adoção tenham uma orientação experiente e competente e que possa levar em conta toda a situação. E eu não falo exatamente de uma psicoterapia, pode ser uma orientação aí que sirva como farol para guiar essa família no que é possível naquela situação. Muitas vezes a família só precisa desse guia para encontrar o caminho do equilíbrio nesse processo. Você é pai ou mãe ou pessoa adotada e quer saber quais são os pontos que você deve levar em conta ao buscar um profissional para trabalhar com essa demanda, escreve aqui embaixo. Se você é profissional e precisa de uma orientação para um caso de adoção, me procura. Me procura é ótimo, né? Tá feio. Ligue já! E se você é profissional e que deseja orientação para trabalhar com essas demandas, mande uma mensagem que eu posso te dar esse suporte. Se você quer mais informações como essa, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nadinha do que a gente posta aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.